SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco do SINT, o Sindicato dos Professores na Rede Pública de Ensino em Santa Catarina. Toda quarta-feira aqui no canal 4 da NET e também com reprise às 22 horas no canal 4 da NET para você que mora em Florianópolis e também em tempo real pela página da TV Floripa, tvfloripa.org.br. E todos os Floripa em Foco do SINT ficam também postados na página do SINT. Visite sint-sc.org.br. E é sempre um prazer receber para conversar o recém-empossado coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino na Rede Pública aqui de Santa Catarina, o professor Aldoir Kremer. Bem-vindo, professor. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Silvio. Um prazer poder estar aqui na TV Floripa para a gente estar falando um pouco mais sobre as questões do magistério catarinense. Certo. E hoje chegando cedo, né? Hoje não tem mais nenhum ato para sair correndo. Hoje foi possível chegar bem dentro do horário. Hoje está mais tranquilo. É verdade. Mas ontem teve manifestação aqui em Florianópolis, né, professor? Sim, ontem nós tivemos uma forte mobilização do setor dos ACTs aqui de Santa Catarina, em especial dos professores das salas informatizadas, que acabaram sendo excluídos, né, do processo seletivo que o edital prevê, né, para o ano letivo de 2016 e 2017. Juntaram 2 anos agora. Sim, esse edital ele tem duração de 2 anos, ao contrário do que era até o momento. A duração do edital é de 2 anos. Aliás, uma crítica que nós fizemos na audiência que nós tivemos na segunda-feira, fomos recebidos na Secretaria da Educação, foi com relação ao ponto de que uma defesa antiga que nós temos, que os professores ACTs contratados em 1 ano e a vaga a qual eles estavam vinculados permanece no ano seguinte, ele deveria manter o contrato. Férias. O contrato deveria ser mantido, né? Essa é a visão dos trabalhadores, é a visão que o sindicato sempre defendeu. Agora eles passaram para a vigência de 2 anos o processo seletivo, mas interrompem o contrato, mesmo que a vaga se mantenha. Então isso é uma injustiça, porque estes trabalhadores deveriam, né, ter o contrato estendido durante a vigência, né, desse edital. Todo o contrato de trabalho, né? Sim, com certeza. Aliás, já é uma grande injustiça, eu acho, não só para os professores, mas ser contratado e aí em dezembro você para de receber, né? Te vira. Exato. Mas muito pior ainda é o caso dos professores de informática, né? Os professores das salas informatizadas, os professores de tecnologias, que estão atuando, né? Há vários anos nós temos sucessivos contratos para estes profissionais e agora o governo anuncia que, nem anunciou, na verdade nós ficamos sabendo quando o edital foi publicado, né? De que eles não estavam contemplados neste edital. Inclusive dentro da Secretaria de Educação havia informações distorcidas, né, variadas, porque alguns dizem, não, foi um equívoco da elaboração do edital e tal, até que se viu que realmente era uma posição que o edital estava trazendo. E na audiência, inclusive, nós tivemos daí a confirmação de que essa é uma posição de governo, né? O Krieger, que nos recebeu lá na sede, ele colocou isso. Krieger é o secretário de Estado da Educação, professor? O Krieger ele é um dos diretores da Secretaria de Educação, né? E foi designado para nos receber em audiência, né? E ele nos disse categoricamente, é posição do governo de que o edital vai se manter nesses termos, de que não vai haver alteração. Então a indignação ela foi muito grande nesse meio, né? E nós convocamos então para o dia de ontem uma manifestação, uma mobilização que não foi apenas desse setor, né? Dos professores das salas de informática. Nós tivemos representações de todo o estado, né? Obviamente que os maiores atingidos era esse setor e foi majoritariamente eles que estiveram presentes, mas também tiveram outros ACTs de forma geral, inclusive
professores efetivos que também estiveram aí no apoio e manifestação. Um esclarecimento para o telespectador internauta: ACT são aqueles professores que trabalham em sala de aula sob um contrato de admitido em caráter temporário, ACT, que significa começa a ganhar em fevereiro e termina de ganhar em novembro. O resto se vira, não tem 13º, não tem férias, não tem nada, nem auxílio transporte, refeição, nada nesse período de recesso. O governo agora, para não fazer um processo seletivo todo ano, faz um processo seletivo valer 2 anos, mas não garante nenhum outro direito aos professores. E essa classificação ela fica valendo para os 2 anos. Então, por exemplo, você faz a classificação agora, zera tudo no final do ano quando são demitidos os ACTs, no ano seguinte a mesma classificação será respeitada. Mas tem também um outro problema que está relacionado a isso, é que a exigência para a inscrição no processo seletivo é que o estudante do curso superior ele já só podem ingressar, só podem inscrever-se as pessoas que estejam cursando já faculdade, né? Mas a exigência de que ela esteja no 5º período. Bom, antes não exigia isso? Antes a exigência era de que seria no 1º período. Ela tinha que estar matriculada, estava matriculada, ela poderia. Tudo bem. O argumento do governo é que eles estão primando pela maior qualidade e por isso a exigência de um período mais adiantado. Agora, vamos pensar numa situação. O estudante ele hoje está na 4ª fase da faculdade, então ele não vai poder se inscrever. Ele vai no ano que vem fazer a 5ª e a 6ª fase, certo? Que já é parte e também não vai poder participar do processo porque não vai haver um novo concurso. Aí, 2017, ele vai fazer a 7ª e 8ª. Portanto, ele só vai poder participar de novo de um processo seletivo quando ele já tiver concluído, né, o curso superior. Então se tornou uma situação para esses, né, uma situação injusta, né, porque eles não vão ter a oportunidade de participar de entrar no mercado seletivo. de trabalho, né? Nós levamos essa questão na Secretaria de Educação. E também uma outra coisa que nós identificamos é que para o caso dos vários contratos da educação especial, como segundo professor, como intérprete de Libra, também do SAED e assim por diante, eles estão exigindo 200 horas de cursos de formação continuada. Ora, para nosso entendimento, formação continuada é para professores de carreira, né? O professor ACT, tudo bem, é um mérito dele ter feito essa formação por sua conta própria, mesmo que não estando em carreira, e ele deveria sim ser levado em consideração para a classificação, então uma pontuação específica para essas horas de curso. Agora, para fazer a inscrição a essa exigência, nós achamos demasiado, porque, em especial para os habilitados, porque ele já é habilitado na área, né? Tudo bem, vamos dizer que seja uma coisa assim de formação mais específica, vamos dizer para alguém do ensino de Braille, por exemplo, para cegos, né? Ele precisa ter uma capacitação específica para isso, mas não é o que está se pedindo, está se pedindo 200 horas na área, né, de capacitação, e o edital anterior era 40 horas previa também que tivesse uma capacitação de 40 horas. E agora subir para 300? Aqui para 200. Então é uma diferença monstruosa, muito grande. Nós levamos isso e a Secretaria de Educação, nesse ponto específico, ficou de ver a possibilidade de rever a questão. Eles vão ficaram de fazer uma discussão com esse setor, né, da educação especial, para ver se há possibilidade ou não de fazer a alteração. Agora, com relação aos outros pontos, não, né? O que o secretário de Educação falou sobre as salas informatizadas em um vídeo que foi gravado pelo próprio governo e colocado no ar, é que o governo estaria pensando uma reestruturação
repensando a forma, né, dessas salas, se elas seriam dessa forma ou não, inclusive a possibilidade de contratação de estagiários, né? Posteriormente já se viu que isso também é inviável e do ponto de vista pedagógico é totalmente ineficaz, né? Porque os professores de salas informatizadas, ainda que não na sua totalidade, mas em um bom número, eles são formados para isso. E né? tem pedagogia, não são estagiários. Eles, em primeiro lugar, que eles têm formação específica e são profissionais que auxiliam, né, no processo pedagógico da escola, né, auxiliando os professores das disciplinas a utilizar os meios, os multimeios, né, para a programação das suas aulas, né, orientando os educandos para também a utilização desses recursos, né, além disso, fazendo a manutenção dos equipamentos. Né. Tem que ter um conhecimento de informática. Precisa ter um conhecimento. Então, assim, o Estado de Santa Catarina, ele aderiu ao PROINFO, que é um programa nacional de informatização das escolas. E dentro disso vem a questão da contratação dessas pessoas, né? Já vem recurso para isso junto? Tem recurso para isso. Só que agora o governo resolve modificar isso, né, e nos dá a entender a todo momento de que essa é uma questão administrativa para economizar recursos. Então isso não tem nenhum se a verba nexo, já vem garantida, né? Vai gastar onde depois dessa economia? Nós não concordamos de nenhuma forma com relação a isso. E no dia de ontem, Silvio, então o ato ele teve bastante relacionado a isso. Nós tivemos 3 momentos importantes desse ato que foram: primeiro, nós fizemos um ato dentro da Assembleia Legislativa, né, manifestando todas essas questões. Na semana passada, já teve um ato aqui em Florianópolis, onde os profissionais desse setor foram fazer visitas aos gabinetes dos deputados, né, conversando com eles com relação ao problema que está colocado. E ontem um ato assim com mais gente, nós estávamos em mais de 300 pessoas lá na Assembleia Legislativa, inclusive se tornou tema de fala dos próprios deputados lá em plenário, né? Então foi importante nesse sentido. O outro ato foi um ato de protesto na Secretaria de Educação. Não apenas por essa questão agora do edital, que realmente é muito ruim quando o governo toma uma posição assim tão fechada, né? Que não abre margem. E pior, né? O que nós estamos percebendo que há muito tempo que nós até somos recebidos lá na Secretaria de Educação, mas a Secretaria de Educação, o governo não tem cedido 1 milímetro, não tem modificado em nada a sua posição. Então isso se torna uma coisa assim muito fechada, uma coisa muito negativa. Então nós fizemos um ato de protesto lá na Secretaria da Educação, uma vaia muito, muito contundente ao próprio secretário de Educação por essa posição tão fechada, né? E sempre alegando as mesmas coisas, que é falta de recursos. Aí você vai lá, olha no relatório do Tribunal de Contas, você percebe que a Secretaria de Educação não aplicou os recursos que estavam disponíveis, segundo a própria Constituição, que nós temos aqui em Santa Catarina um fundo social que retira recursos da educação, né, que não são contabilizados a arrecadação da Celesc para a composição, né, dos recursos, que poderia aumentar também os recursos disponíveis para a educação. Então, realmente é muito revoltante. Da Secretaria de Educação, nós nos dirigimos para o Ministério Público. E lá aí não foi um ato de protesto, e sim, nós fomos lá para uma audiência que estava marcada para as 17 horas e fomos recebidos lá no Ministério Público. Por quem? Então, o promotor de justiça que nos recebeu, o promotor que atua exatamente nessa questão da educação, né? E inclusive ele nos recebeu muito bem, entendeu a situação e se comprometeu a buscar encaminhamentos. Então nós também nos comprometemos a fornecer mais informações
como por exemplo, o tempo em que já está em curso a contratação desses profissionais, o resultado do trabalho, essas questões, né? Então os próprios profissionais, nós estamos conclamando aos profissionais que eles nos enviem essas informações, né, da interação com as demais disciplinas, né, do próprio trabalho desenvolvido na escola e assim por diante, para que a gente forneça elementos para que o Ministério Público também nos auxilie, né, para a resolução da problemática. Isso é importante. O Sint está pedindo aos professores das salas de informática que façam alguma espécie de comprovação da interação, da eficiência do trabalho desenvolvido. Relato de atividades, se tiverem fotos, né, se tiverem depoimento de outros profissionais da própria escola, né, isso é muito importante para que a gente consiga subsidiar o promotor na sua defesa. Público. Tá bom, professor, vamos respirar um pouco e tomar aquele café tintura do nosso amigo Vedana. A gente já volta aqui no Floripa em Foco do Sint, conversando com o professor Aldoir Kremer, presidente do Sint, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco do Sint, nesta semana com o recém-empossado diretor, coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o professor Aldoir Kremer, que é natural, tem a sua base lá em São Miguel do Oeste, no extremo oeste catarinense, mas agora está dando plantão aqui na capital, presidindo o Sint. E tem trabalho, né? Tem trabalho. De repente, até o final de semana, algum outro vai ser sacrificado lá em São Miguel do Oeste, hein, professor? Só recapitulando, no final do bloco anterior, o professor Kremer estava conclamando os professores das salas de informática da rede pública de ensino para que mandem relatórios, fotografias, comprovem o trabalho desenvolvido nas salas de informática, até de apoio a outras disciplinas, para poder subsidiar o trabalho do promotor do Ministério Público, que vai questionar a Secretaria de Estado da Educação, o governo do Estado de Santa Catarina, sobre essas mudanças sem margem para discussão que o governo está promovendo. O contato para os professores mandarem isso é o Sint Florianópolis, eles já têm essa conexão. Os profissionais aqui da região de Florianópolis podem deixar aqui no próprio Sint de Santa Catarina, encaminhar pelo nosso e-mail, né? E também podem remeter às coordenações regionais do Sint, que também vão nos auxiliar nesse trabalho. Esses profissionais, eles estão organizados também em um grupo de comunicação interna entre eles, né? E eles estão assim bastante já estão organizados nesse sentido e vão então fornecer o material, né? Ontem as lideranças estavam aí se comprometeram nesse sentido. Já saíram levando essa informação. Sim. E tem prazo para mandar esse material? Nós gostaríamos que fosse o quanto antes, porque já no início da semana nós pretendemos estar encaminhando isso lá para o Ministério Público assim que nós tivermos aí as informações. Semana começou agitada, então, para o Sint, para os professores da rede pública de ensino aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, né? Muitas manifestações. E na capital federal também acontecendo coisas, né? O Sint participou das manifestações em Brasília? Sim, nós tivemos 4 dirigentes aqui da Executiva Estadual do Sint que estiveram nos atos em Brasília.
É muito preocupante o que está colocado a nível federal, não só para a educação, para o serviço público, para a oferta do serviço público. É muito preocupante o que está se encaminhando em Brasília. Agora, a PL 257, ela praticamente inviabiliza, né, os estados de reporem, por exemplo, há uma proibição até 2020 de realização de concurso público. 2020? O congelamento do salário, né, uma série de medidas assim que são totalmente restritivas. E nós já falamos aqui em outro programa que é lamentável, porque o tema dessa legislação é a questão das dívidas dos estados. Só que não há uma linha, né, que trate da questão financeira, que trate, por exemplo, dos altos juros, né, da limitação dos juros, dos altos ganhos que hoje acontece no setor financeiro. Infelizmente, os governos estão primando, né, para uma alta rentabilidade dos bancos e dos investidores desses bancos, né? E deixando de lado os estudantes, os professores, os cidadãos. Exatamente. As pessoas necessitam do serviço público, né? As novas gerações precisam das escolas. Essas escolas públicas precisam existir porque as pessoas não têm condições de pagar uma escola particular, né? Não tem condições. Como é que um trabalhador vai manter o seu filho, né, pagando uma alta mensalidade, né? E infelizmente o que nós estamos percebendo é que se está direcionando uma política nacional para a privatização, para a terceirização da educação. E aí os resultados serão nefastos para o futuro, né? Porque os países onde isso aconteceu, né, se demonstrou que de fato há um desmonte, né, da escola pública, há um desmonte da oferta da educação gratuita. Que é dever do Estado, né? E é dever do Estado. Então, o Chile hoje, por exemplo, enfrenta fortes problemas na educação básica por causa dessa questão, né? Privatizaram lá a educação pública. Aqui no Brasil nós tivemos aí uma política, o início de uma política que era o inverso, né? Que foi a universalização da educação básica, que foi a ampliação da rede federal, das escolas técnicas federais. Nós hoje temos, né, institutos federais em todos os recantos do país, uma coisa positiva, né? A ampliação também da universidade pública federal, né? Mas o que nós estamos percebendo é que agora vem uma onda reversa, né? Que leva, né, que se encaminha para a terceirização da educação, né? O que é algo preocupante. Nós já temos estados aí que já estão encaminhando isso. Aqui em Santa Catarina também, nós percebemos que algumas coisas que foram encaminhadas no final do ano passado, elas agora aparecem nessa lei, né? Nessa lei federal aí, na 257. Como, né? se o governo do estado tivesse se antecipado. Ele se antecipou. A lei, né, das terceirizações. Ele se antecipou, porque lá o que tem sobre previdência, que é preciso criar uma previdência complementar. Aqui no final do ano passado já se criou. Tem, né, 3 previdências, três que se reestruture as carreiras. Nós tivemos isso aqui no final do ano passado, né? Que se aumente a alíquota de contribuição para o fundo previdenciário de 11% para 14%. Isso já foi aprovado no final do ano passado. Ocorre que o governador Colombo foi um dos articuladores dessa legislação federal, até porque o estado de Santa Catarina é um dos estados que está relacionado na renegociação da dívida, né? Então, é muito lamentável, e a nossa luta em Brasília vai ser muito árdua, né? Nós já percebemos assim a dificuldade que nós vamos ter. E o que é pior, a grande mídia tem trabalhado na endemonização do serviço público, né? Se trabalha a noção de que os servidores públicos, eles não são pessoas de direito, eles são privilegiados, eles são, né, pessoas que estão com altos salários, pessoas que... Boas condições de trabalho, com carga horária reduzida e tudo isso, quando na realidade é o contrário. Inclusive, nesse sentido também,
nós tivemos no dia 26 a presença do secretário de Educação na Assembleia Legislativa. A pressão de E esclarecimento. vergonhosamente, ele falou lá que o salário médio do professor efetivo de Santa Catarina é de R$6.000 e do ACT é de R$4.000. Sendo que o nosso plano de carreira, né, para doutorado, nível máximo, fica muito aquém disso. Fica muito aquém. Da onde que ele tirou o salário médio? É que nem o Delfim Neto, que falou que lá no tempo da ditadura, né? O salário mínimo é de Então foi uma R$5.000. revolta muito grande, os professores começaram a jogar sua folha de pagamento para dentro do plenário, né? Porque o salário, por exemplo, eu sou professor eu tenho 2 especializações, estou no meio da carreira, então seria mais ou menos o salário médio, né? E nós não passamos de R$3.000, né, de salário. Então, como é que é possível o secretário vai falar que é o dobro? E os deputados aceitam. Então, assim, ó, e ele trabalha isso na mídia, né? Coloca, olha, os salários aqui de Santa Catarina, salário médio. Pode ser. Aí nós começamos a pensar quais são as teorias de por que ele chega a isso. Porque ele deve estar contabilizando as gerências, porque ele deve estar contabilizando os altos salários dos cargos, né, da Secretaria de Educação. Agora imagine, num contingente aí de 50 mil trabalhadores, né, 50 mil trabalhadores, onde o salário médio é de 3 mil, um contingente pequeno, que são os que estão no cargo, tem a Secretaria dobra o valor do salário dos 50 mil. Então, quanto não deve impactar esses altos salários que devem estar aí? Só pode ser dessa forma que o governo chega a esses números. Estarrecedor, hein? E não dá para fazer nada em cima disso? Pedir a folha, pedir que ele comprove essas coisas? Sim, foi o que nós pressionamos lá, inclusive apresentando as folhas de pagamento, e alguns deputados também questionaram, né, de onde é que vêm esses números, né? Então, e o secretário ficou de dar alguma posição, professor? O secretário ignorou a discussão, aliás, foi uma máxima assim na sua apresentação, inclusive no questionamento da aplicação dos recursos, porque o Tribunal de Contas demonstra que não aplica, né? E ele dizendo que o Estado de Santa Catarina, inclusive, aplica mais do que o mínimo estabelecido. O governo do estado, reiteradamente, ano após ano, está maquiando, né, segundo o próprio Ministério Público informa, maquiando as suas contas, sua prestação de contas para apresentar no Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina, maquiando para dizer que sim, cumpre a Constituição e aplica 25%. Mas imagine quando não haverá mais nenhuma determinação mínima de aplicação, que é o que se discute a nível federal, inclusive com uma proposta de emenda à Constituição, reformulando a Constituição, acabando com a vinculação dos recursos. Não tem mais o recurso mínimo para a saúde, não tem mais o recurso mínimo para a educação, para nenhuma área, né? Vocês imaginem o que seria, né, o despotismo, né, dos governos, né, que sempre privilegiam quem já é privilegiado na sociedade, se você não tem uma legislação que o obrigue a cumprir, né, com o atendimento à população. Bem, então ficar de olho, né, acompanhar o trabalho do CINT, fortalecer essa luta dos professores aqui do estado de Santa Catarina. Visite o www.cint-sc.org.br para poder entrar em contato com o professor Aldoir Kremer, saber mais sobre tudo isso que ele colocou aqui nesse Floripa em Foco e se engajar nessa luta, né, que é uma luta de todos nós. Não precisa ir lá na linha de frente da luta, mas saber o que está acontecendo, referendar e se manifestar quando for convocado, né, professor? Isso. Uma boa semana, né? E na próxima semana traga boas notícias. Tomara que a gente consiga resolver essa questão aí do edital dos ACTs, né? Que a gente possa ter melhores notícias futuras. Obrigado pela presença. E você, telespectador e internauta, obrigado pela audiência. E você pode rever esse bate-papo com o professor Aldoir Kremer daqui a pouco, a partir das 22 horas, na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.